Convido ao palco o engenheiro João Leal Vivian, que nos apresentará a palestra O Desafio da Convergência entre o Exercício Profissional e a Segurança contra Incêndios. João Leal Vivian é engenheiro civil pela Fundação Universidade do Rio Grande e doutorando de Engenharia de Segurança ao Incêndio na Universidade de Coimbra. Pesquisador da Fundação de Ciência e Tecnologia, nossa Cientec, conselheiro titular da Câmara Especializada em Engenharia Civil do CREA-RS. Vivian também é conselheiro titular do Conselho Estadual de Segurança e Prevenção e Proteção contra Incêndios e também é diretor do CENJ. Vivian. Boa noite. O tema que me pediram era um pouco diferente, mas entendemos aí, junto com o pessoal que estava organizando, que a gente tinha que trazer esse tema. Essa palestra eu iniciei fazendo ela em 2017 e me parece que não mudou muita coisa, ou talvez até agravou um pouco o que eu vou trazer para vocês aqui. Então, a gente inicialmente entendia e mantemos essa posição que alguns artigos da legislação, tanto em nível estadual como federal, elas são inconstitucionais. E eu vou tentar demonstrar isso para vocês, porque a gente entende que é um ponto grave, principalmente na questão do conflito do exercício profissional, tanto de engenheiros como arquitetos, com as legislações. E talvez fazer alguns comentários aí. Na verdade, trago mais para uma reflexão, para tentar conscientizar vocês aí para uma discussão, para tentar entender um pouco onde a gente está hoje nessa evolução, se realmente a gente está evoluindo, né? A gente entende que evolui em algumas questões, mas em algumas questões também a gente está patinando e a gente precisa talvez dessa reflexão para tentar entender um pouquinho mais para ver os gargalos, né, e a gente tentar aí avançar. Basicamente alguns trechos dessa apresentação eu elaborei em função de alguns processos que eu relatei lá no conselho como conselheiro e também na formatação da ação direta que a gente entrou aqui no CENJ, entrou na Justiça, acabamos não logrando êxito, mas tentando ainda balançar esse tema e provocar esse tema, essa discussão, que eu entendo que é de suma importância, principalmente os profissionais que trabalham na área, entender o que está acontecendo e quem está fazendo o trabalho de vocês, que deveria ser cada vez mais vocês fazerem. Então, vou tentar sintetizar um pouquinho aqui. Então, tentei trazer um título também nesse contexto. Para chegar onde a gente tem que discutir, tem que fazer um pouquinho de nivelamento. A Lei 5194, então ela traz no seu artigo 7 as atribuições. Vou passar um pouquinho rápido, depois eu sintetizo numa lâmina todo esse contexto. Então ela traz aqui a questão das análises, projetos, vistorias. Artigo 7º continua. Esse artigo 13 é muito importante, tá? Porque ele diz aqui que plantas, projetos, laudos, qualquer outro trabalho de engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento de autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados. Então, esse ponto é importante, tá, pessoal? Exercício legal da profissão. Existe muito na nosso dia a dia aí, na área de segurança contra incêndio. Talvez é um dos principais problemas que a gente está enfrentando aí para dar essa grande virada da segurança contra incêndio ter um pouco mais de valor da sociedade. O Rafa Campos trazia, né, que o projeto legal ele está mais valorizado que o projeto executivo ou um projeto de engenharia propriamente dito. O professor Vila trazia aqui, né, que a ideia era fazer o projeto executivo, o projeto de engenharia basicamente, e o projeto legal estar dentro desse projeto. E parece que a gente tem ao contrário, né? O projeto legal ele é o principal e o projeto de engenharia fica numa segunda esfera aí e muitas vezes não é nem feito. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Trazendo então a Lei KIS, vou trazer uns pontos aqui que a gente tem como pilares dessa lei, principalmente dificultar a propagação de incêndio, meios de controle de extinção, continuidade dos serviços, que nada mais é do que habitabilidade, licenciamento, prevenção, são critérios aí da lei. Todo mundo aqui labuta no dia a dia e conhece ela. Então, depois a gente deixa essa apresentação para vocês. Temos análise, área de risco e assim por diante.
Então eu vou dar uma passadinha mais rápida aqui para a gente ganhar tempo. Daí tem a questão da pesquisa, aparece aqui a pesquisa de incêndio. Eu não entendo como fazer pesquisa de incêndio sem profissional de engenharia, arquitetura, entre outras profissões. E parece que isso está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, em nível de corpo de bombeiros, porque, que eu saiba, tem 2 lá. Ou não está acontecendo, né? Então temos que trazer isso aí. Então traz a questão do plano, que seria o projeto legal, plano simplificado, que é uma das nossas críticas. Depois a gente volta nele. Aqui eu friso, né, que a legislação prevê a exclusiva do proprietário, responsabilidade exclusiva do proprietário. É um dos grandes pontos que a gente discutiu na ação e deixa o profissional responsável técnico de lado. Mas aqui temos, né, para grau de risco médio, ele entra como ator principal. E aí a gente fica se perguntando, né, como fazer essa distinção. E depois a gente vê as aberrações aí no dia a dia, no conselho, a discussão, né. E a discussão da carga de incêndio se torna, muitas vezes, feita empiricamente para... Aqui precisa ter responsável técnico. Aumenta um pouquinho a carga de incêndio nas tabelas. A gente já viu isso aí, tem em ata, está gravado. A gente discutindo esse tema aí em reuniões do conselho. Aqui traz o projeto, licenciamento. Isso aí foi uma alteração da lei. Na última... A questão de ir para a Assembleia, tá, deputado? É muito complicada. A gente tenta evitar, né, Krukowski? A ida para um projeto de lei, para uma alteração legislativa, a gente sabe que não vai vir boa coisa de lá. Porque tem muitos interesses aí. Depois a gente traz de novo essa discussão. Então, plano simplificado, novamente, a gente traz aqui que nos causa muita surpresa, que é a responsabilidade do proprietário quanto ao dimensionamento, instalação e manutenção das medidas de segurança. Me parece que isso aí é serviço de engenharia, né? E, novamente, a renovação do alvará. Esse termo aqui, no meu ponto de vista, é um equívoco, tá? A gente discutia isso lá no conselho e tive muitas críticas quando eu relatei esse processo, onde tinha um questionamento de renovação de alvará. Esse código caiu. Vocês vão fazer a RT de vocês, não vai ter mais. Isso aí foi um relato que partiu de 2 ou 3 colegas. Eu participei, onde renovação, o termo renovação é uma modalidade contratual. Não é uma atividade técnica de engenharia. Então, a gente fez esse relato e pedimos a exclusão desse item, porque por trás de uma renovação, não é uma modalidade de uma atividade técnica, mas sim é um conjunto de atividades que estariam cobertas por uma renovação. Então, tem manutenção, tem instalação, tem laudo, tem manutenção, uma ampliação. Então, uma série de requisitos que no momento que estava fazendo uma RT de renovação, tu estava validando todos esses itens que tinham sido deixados para trás ou tinham sido negligenciados, ou estava fazendo um acobertamento aí no momento que fazia essa RT. Então, a precaução dos profissionais, a gente levou muita crítica, mas a gente tem que trazer esse item porque é um item importante. Não se faz renovação de alvará, se faz manutenção, se faz inspeção, se faz laudo técnico, e depois se apresenta novamente para a emissão de alvará. Então, o termo renovação é perigoso e é um alerta para vocês. Então, trago essa lâmina. Entendo eu que, para dificultar a propagação do fogo, meios de controle e extinção, continuidade de serviço da edificação, eu não consigo fazer sem engenharia e arquitetura. Se eu estiver falando alguma bobagem, me interrompa, e a gente está aqui para gerar um pouquinho de reflexão. Então, me parece que para dificultar a propagação do fogo, eu vou ter que fazer um projeto, vou ter que fazer algumas obras, algumas questões nesse sentido. Então, novamente eu trago esses pilares, né, que eu falei lá anteriormente, e eu vou descrever um pouquinho o que a gente entende, e na formatação dessa apresentação eu entendo como permitir o abandono seguro dos ocupantes das edificações e áreas de risco de incêndio. Então, a gente tem aí medidas passivas e medidas ativas. Eu não tenho como atingir esse objetivo que está lá na lei sem aplicar medidas passivas e medidas ativas. Engenharia, pessoal. Arquitetura. Hoje, quem está fazendo, talvez não sejam vocês, sejam leigos fazendo exercício legal da profissão. Isso a gente tem que refletir e provocar vocês para também entrar nessa luta e a gente tentar melhorar um pouquinho, fazer essa grande virada da segurança contra o incêndio. Senão a gente vai ficar gatinhando.
Dificultar a propagação do fogo, um objetivo da lei. Como é que a gente atinge ele? Medidas ativas, medidas passivas. Se a gente não tiver engenheiro e arquiteto, não vamos atingir o objetivo da lei. A gente vai atingir papel, alvará na parede, como dizia o colega Rafa Campos aqui anteriormente. Então a gente está fazendo projeto legal, não está fazendo projeto de engenharia para obter alvará e pendurar na parede do meu comércio, da minha edificação. Meios de controle e extinção de incêndio. Também temos aqui engenharia e arquitetura. E aí, trago essa foto, tirei do Google, tá, pessoal? Esse aqui foi um incêndio em Passo Fundo, 2014. Então, nós já tínhamos a Lei KIS. E esse aqui foi o resultado desse incêndio. Então, quando me deparei com essa imagem aqui, eu fiquei me perguntando o que aconteceu. E aí eu fui no Google, coloquei lá, tinha um vídeo. E depois analisando esse processo. Esse processo foi fiscalizado pelo CREA. E, para minha surpresa, não tinha nem um responsável técnico e tinha diversos alvarás emitidos. Então, me parece que existe algum conflito aí que a gente também não está sabendo. Esse incêndio foi pouco divulgado na mídia, não morreu ninguém, né? Então, ele ficou somente no incêndio. Então, esse incêndio de 2014 Passo Fundo, falta de isolamento de risco, compartimentação horizontal, parece que foi a causa principal desse incêndio ter sido numa abrangência tão grande. Esse incêndio pegou fogo no mercado, que estava no térreo, queimou todo o prédio, queimou o prédio do vizinho. Me parece que, avaliando assim rapidamente as imagens, me parece que ele pegou fogo muito rápido. Então, possivelmente o entrepiso de madeira ou tinha uma carga de combustível muito forte no térreo, mas ele queimou valendo. E demorou acho que 6 ou 7 horas para o combate. Então, bem importante. Então, essa edificação estava licenciada com diversos alvarás simplificados, sem responsável técnico. E está aí o resultado. Então, eu deixo uma pergunta, né? Como podemos ter edificação desse porte, licenciada sem o mínimo, uma avaliação de isolamento de risco? Então, era um mercado, 300, 400 metros quadrados, licenciado com plano especificado. Está aí o resultado. Possivelmente temos que averiguar o que houve, mais profundamente. Então, em 2017, a gente tínhamos esses números. Estimava-se, na época, a gente conversava aqui no CENGE, entendia que tinha 35 mil alvarás emitidos, ou certificações, licenciamentos feitos pelo Corpo de Bombeiros sem profissionais de engenharia e arquitetura. Números de hoje, pessoal. 300 a 400 mil temos de edificações licenciadas. E os responsáveis técnicos? O cenário mudou? Será que a gente tem 400 mil licenciados como profissionais de engenharia? Acredito que deve ter uns 300 ou 350 mil aqui sem profissional de engenharia. Aí a gente volta lá na legislação, quando algumas justificativas para flexibilização era desonerar o pequeno comerciante. Quem é que escutou isso aí já na época da legislação, quando foi alterada? E a gente fica se perguntando se houve desoneração do pequeno mercadinho lá do interior, do pequeno comércio, da pequena indústria. Acredito que não tenha havido essa desoneração, porque esse camarada lá da indústria, do comércio, ele está contratando alguém para fazer para ele. E aí eu volto lá no exercício legal da profissão. Eu entendo que tem muito exercício legal da profissão na nossa cadeia produtiva aí. Então tem colegas aí contratando, então não teve a desoneração. A gente entende que isso aí é uma enganação, porque o pessoal está vendendo que sabe fazer, está fazendo o legal, né, Rafa? Está fazendo o papel. A gente emite um alvará hoje aqui, encaminha um processo no celular, um licenciamento, questão de minutos, todos vocês fazem no dia a dia de vocês. E a gente está com o alvará online e a gente observa que esse mercado está enraizado aí na segurança contra incêndio em nível estadual e a gente precisa mudar essa realidade.
A gente precisa mudar essa realidade. Então, a gente precisava trazer esse assunto aqui para dar uma chacoalhada, para vocês pensar, quando vocês vão lá na sessão de prevenção contra incêndio, quando vê lá os despachantes lá, né? Eu fico me perguntando, pô, mas tem mais espaço para despachante aqui do que engenheiro. Então, me parece que tem alguma coisa que está mal aí que a gente precisa rever. Então, vamos um pouquinho para a lei federal. Então, a lei federal traz um item que eu acho muito importante. Lembrei da palestra do professor João Paulo, no congresso no Barra Shopping aqui, Silace, Porto Alegre, onde ele me falava sobre risco de incêndio em centros urbanos. Né? E eu não estava entendendo nada que ele estava falando naquele momento. E hoje a gente vê o artigo 2º da lei federal, que traz a questão do planejamento urbano e a questão da segurança contra incêndio. Então, a gente entende que isso aí afeta diretamente a questão do plano diretor e código de obras municipais. Então, a gente traz aqui um tema a ser debatido futuramente, eu acho que a gente tem que trazer para a discussão análise de risco de incêndios, planejamento urbano, prevenção de incêndios de áreas urbanas. Quando a gente participa de algumas reuniões e a questão de fundo hoje é a questão da prorrogação de prazos. Temos aí um limite de 27 de dezembro e a gente perguntar quais são os indicadores, né, que vão discutir em cima de números, estatísticas, quantos alvarás temos, quantos precisava ser atingido, qual era o número de ser atingido para ficar todo mundo regularizado até final do ano. E ninguém sabe esses números. Então, me parece que falta um pouquinho também de planejamento, ou um melhor planejamento da atuação aí do Corpo de Bombeiros. Então, eu trago novamente aquele incêndio, para a gente tentar fazer uma reflexão um pouco sobre também código de obras, plano diretor, e ver o que está afetando aí na segurança contra incêndio. Então, nós temos aqui essa foto, onde o prédio pegou fogo também, o prédio vizinho. O professor trouxe na primeira palestra a questão do incêndio do Chiado em Coimbra, em Lisboa. Aconteceu parecido. Então, a gente tem que debater essa questão também, para trazer uma análise na revisão dos planos diretores e código de obras municipais. Eu trouxe aqui, tentei pegar um ponto aí que é extremamente... Eu não tenho as dimensões, né? Posso estar fazendo uma análise um pouco mais subjetiva, mas eu tentei pegar um ponto importante do Estado. Eu trouxe aqui a rua coberta de gramado. E fiquei me perguntando, se pegar fogo na rua coberta de gramado e o Corpo de Bombeiros for tentar entrar aqui, será que entra? Vejo que tem aqui, ó, obstáculos. Não sei se tem alguma rede de hidrante, rede seca, alguma rede de combate, mas me impactou, porque eu tentei pegar um ponto que pode ser um ponto de risco, que a gente está analisando isoladamente, uma edificação lá central, e não olhando todo como risco de planejamento urbano. E aí eu fico me perguntando, né, se pegar fogo na rua coberta de Gramado, talvez acabe com o turismo de Gramado, que é o carro-chefe de Gramado. Então, tentei ilustrar isso aqui e trouxe para a gente discutir aí e tentar refletir o que a gente precisa avançar em alguns pontos. Artigo 3º. Cabe ao Corpo de Bombeiros planejar, analisar, vistoriar, aprovar, fiscalizar. Não seriam atividades de engenharia e arquitetura. A gente entende que existe também um conflito de legislação, lei federal com a lei regulamenta as profissões. A gente precisa discutir isso, porque o Corpo de Bombeiros diz que tem que ser oficial, pelo menos a informação que a gente tem, né? Para ser engenheiro do Corpo de Bombeiros tem que ser oficial, mas para ser oficial do Corpo de Bombeiros só pode ser advogado. Então, a gente nunca vai ter corpo técnico, Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Somente se for contratado pessoas profissionais civis e um quadro de especialista. É o nosso desejo. Mas a gente precisa trazer essa discussão porque aqui entendemos que tem algum conflito. Ou regulamentar esse artigo dizendo quem pode fazer isso. Ou que treinamento terão que ter essas pessoas para fazer isso. Como está hoje, solto, sem regulamentação, o bombeiro pode tudo, e essas atividades aqui a gente vai ter que brigar com eles, por quê? Ou discutir com eles, não brigar via de fato, mas temos que discutir porque isso aqui são atribuições dadas aos engenheiros e arquitetos.
Vamos lá, um assuntinho mais polêmico. Artigo 8º. Ensino de segurança contra incêndio, as disciplinas. Março de 2018. Será que todas as universidades estão adequadas? Faz um ano, mais de ano. E a gente vê que existe também, não foi regulamentado, está solto, cada universidade se adequou do seu jeito, cada um tem um entendimento e a gente precisa fazer esse debate. Por quê? Senão a gente vai estar com diversas frentes diferentes. A gente precisa ter uma convergência nessas questões. E eu comecei a ver esse ponto quando eu fui relatar um processo de uma engenheira ambiental com especialização em engenharia de segurança. E em determinado momento a gente entendia que ela não tinha atribuição para fazer algumas questões relacionadas à prevenção contra incêndio. E a Câmara de Engenharia de Segurança do CREA entendia que tinha, e a Câmara de Engenharia Civil entendia que não tinha. E a gente não queria o conflito, a gente queria era uma convergência de entendimentos para não ficar no plenário aqui discutindo atribuição, e sim tentar chegar num consenso e uma harmonia entre as câmaras e a coisa andar. E a gente começou a tentar ver isso dentro do conselho e também não estava muito fácil de conseguir essa convergência. E aí a gente fez um relato. Basicamente, a gente tentou trazer todas as medidas de segurança e linkar com as áreas de origem ou as disciplinas de origem lá das engenharias, das arquiteturas. E aí começamos a pensar. Compartimentação horizontal. Compor estruturas corta-fogo ou resistente ao fogo. Entendo que só engenheiro civil e arquiteto pode fazer. Na realidade, talvez tenha mais gente fazendo. Então, a gente precisa também ter uma seriedade na discussão. Importante, a disciplina de engenharia civil de estruturas não está adequada, então precisamos adequá-la. Precisamos ter uma disciplina exclusiva de segurança contra incêndio? Talvez precisamos. Mas talvez seja mais importante a gente agregar nas demais disciplinas ou fazer um módulo especial agregando segurança contra incêndio nessas disciplinas. Eu entendo que seria mais proveitoso. Claro, temos uma disciplina básica importante também, mas não substitui, talvez, incrementos em outras disciplinas. E esse é o ponto que eu trago para debate, para a gente pensar aí realmente se a gente está no caminho. Mais uma análise que eu trago aqui. Controle de fumaça forçada, por exemplo, né? É uma discussão que eu vejo muito engenheiro civil discutindo isso, né? No meu ponto de vista, entendo que isso aí está muito mais ligado à engenharia mecânica do que da engenharia civil, mas a gente tem isso aí bastante esse conflito aí também. Por último, pessoal, 12 de julho, sai uma portaria onde institui um modelo nacional de regulamento. Então é um ponto que a gente precisa ficar de alerta. Passei rapidamente, fiz uma leitura dinâmica dele ontem à noite. Não vi nenhum ponto assim que a gente pudesse destacar aqui hoje para debate. É uma coisa recente, né? Mas é um ponto que a gente precisa talvez discutir para tentar aí chegar numa legislação nacional. Acho que vem numa hora importante. E está muito parecida com a nossa legislação. Me parece que tem uma convergência aí, mas é a primeira leitura, não dá para a gente trazer muito elemento. E eu trago alguns pontos aqui que a gente vem discutindo como ideias, né? Alguns avanços necessários que a gente entende como que deve ser implantado aí num curto prazo, médio prazo, que é um plano estadual de segurança contra incêndio e emergências, com indicadores, planejamento estratégico de atuação e planejamento técnico para prevenção e emergência, carta de riscos. Quadro técnico especialista no Corpo de Bombeiros, quadro técnico especialista no Governo do Estado. A gente fala hoje adequação de órgão público, né? Um pouco difícil, mas se nós não tiver gente trabalhando para adequar isso, a gente não vai conseguir fazer mesmo. Vai licitar, vai contratar, muitas vezes o projeto não vem adequado, porque contratou o projeto, talvez não contratou bem contratado, tem muito retrabalho e a coisa não sai do lugar. A gente precisa talvez treinar as pratas da casa, né, Loiva? Para a gente atingir o objetivo de adequar aí os prédios públicos. Senão a gente vai chegar daqui 5 anos e nós vamos dar com os prédios públicos também sem adequação. Então, uma proposta de curto prazo seria contratar profissionais ou criar um quadro técnico com os profissionais que lá estão, capacitá-los para a gente atingir o objetivo de ter
escolas, hospitais e assim por diante adequados. Acho que é grave esse ponto e a gente precisa conversar sobre esse assunto. Convênios com as prefeituras e entidades de classe, a gente entende que em algum momento terá que ser feito para tentar agilizar alguns processos. Também necessita maior discussão, uma regulamentação talvez. Licenciamento via CLCB e plano simplificado, sempre com engenheiro e arquiteto. É uma defesa que a gente faz. E a gente sempre vai fazer essa defesa. A gente não abre mão dessa discussão. Alguns falam assim, está sendo corporativista. Não temos vergonha de ser corporativista, de defender isso. Isso é engenharia. Se a gente não defender a engenharia e a arquitetura, quem é que vai defender? A gente está aqui para fazer essa defesa. Fiscalização efetiva do exercício legal da profissão, de profissional que não é legalmente habilitado e está fazendo. Então, o pessoal vai dizer assim, mas é só um procedimento administrativo. Então, quando a gente entrou com a ação, foi difícil essa defesa deles pro lado de lá, que a gente amarrou muito bem. E a defesa deles veio dizendo o seguinte, não, é responsabilidade do proprietário contratar um profissional de engenharia. Aí eu perguntei, onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum, pessoal. Em lugar nenhum. Era muito fácil, feito o convênio CREA-CAL, e ter colocado um item a mais lá no protocolo, que era a RT ou a RRT, e estava resolvido o problema e todos os projetos e processos estariam cobertos por responsável técnico habilitado. A resposta é que isso é um dever do CREA, não é do Corpo de Bombeiros. Acho muito ruim essa resposta. Acho que a gente precisa aproximar e tentar convergir. E a elaboração de uma norma técnica de fiscalização com atribuições profissionais. Acho que não é o principal gargalo. O principal gargalo é os 300 mil alvarás sem profissional legalmente habilitado. Mas no segundo ponto também temos exercício legal dentro das nossas próprias profissões. O pessoal fazendo, não seria exercício legal, mas fazendo, é um problema ético, né? Fazendo o que não deveria estar fazendo. Então a gente sabe que tem, em algum momento a gente também vai ter que fazer essa discussão e botar cada macaco no seu galho. É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter trazido alguns pontos da reflexão e a gente entende aí que precisamos avançar. Principalmente a gente entende que a gente tem que sair daquela fase de fazer planos, né, Rafa? E que segurança contra incêndio seja uma consultoria contínua como é hoje. Ninguém deixa de contratar seu contador, né? Mas contratar um engenheiro, um arquiteto para fazer segurança contra incêndio, ninguém contrata. E eu acho que já é uma cultura em indústrias, mas não é uma cultura aí na área de edificações. A gente precisa virar essa chave e fazer que a sociedade entenda que segurança contra incêndio seja importante. Obrigado.